Voltamos para resolver a questão de número 3. Ele diz que um estudante recebeu um kit para montar os seus mini robôs. Para a parte eletrônica, ele diz que havia peças de 3 tipos: espaçadores, porcas e parafuso. 15 espaçadores, 20 porcas, e 30 parafusos. Ele disse que ele ia fazer o que com essas peças? Ele disse que o estudante distribuiu as peças em saquinhos, colocando um único tipo de peça em cada um deles. Então, ele vai pegar os saquinhos que tem espaçadores, não vai outro tipo de peça. Nesses saquinhos vai exclusivamente espaçadores. Assim vai ter os saquinhos só para as porcas e os saquinhos só para os parafusos. De modo que todos os saquinhos ficam a mesma quantidade de peça. Então ele quer que essa restrição seja obedecida. Por exemplo, se um saquinho ele colocou saquinhos que ele colocou as porcas, cada saquinho recebeu 3 porcas, então os saquinhos que ele vai colocar os espaçadores, cada um deles vai ter que receber 3 espaçadores. O saquinho que ele vai colocar os parafusos, cada um deles também tem que receber 3 parafusos. Ele disse que foram necessários para a distribuição de todas as peças, no mínimo, quantos saquinhos? Então ele quer saber a quantidade mínima de saquinhos que obedece a essa restrição. Então vamos resolver a questão. A questão, turma, ela está dizendo que ele quer guardar esses 15 espaçadores, essas 20 porcas e esses 30 parafusos em saquinhos. Então vamos imaginar o seguinte. Primeiro, eu não sei a quantidade de saquinhos, mas tem uma restrição que ele impôs. Qual foi a restrição que ele impôs? A restrição imposta por ele foi que o número de peças por saquinho tem que ser a mesma, independentemente do tipo de peças. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número de peças por saquinho e vou chamar de N. E aí, o que é que eu quero que vocês percebam? Vamos supor que o número de peças por saquinho, uma hipótese, seja 3 peças. Se eu tenho 15 espaçadores e eu vou colocar 3 espaçadores em cada saquinho, eu vou precisar de quantos saquinhos para os espaçadores? Simples. Basta pegar 15 e dividir por 3, que dá 5. Então, vou precisar de 5 saquinhos. Então, o que é que eu faço para achar a quantidade de saquinhos utilizados para os espaçadores? Eu pego o número de espaçadores que eu tenho que distribuir, que é 15, e divido pelo número de peças, ou então o número de espaçadores por saquinho. Então, em cada saquinho, eu vou colocar N espaçadores. Então, eu vou achar a quantidade de saquinhos que eu utilizei para guardar os espaçadores. Da mesma forma, se eu quero achar a quantidade de saquinhos que eu vou utilizar para guardar as porcas, eu pego o número de porcas, que são 20, e divido pelo número de porcas por saquinho. Quantas porcas eu vou colocar em saquinho? N também, porque ele já disse que a quantidade de peças por saquinho, independentemente do tipo de peça, tem que ser a mesma. Da mesma forma que se eu tenho 30 parafusos e eu estou colocando exatamente N parafusos em cada saquinho, então vou precisar de quantos saquinhos para os parafusos? Basta pegar 30 e dividir por N. Então, se alguém me perguntar, sério, o que é esse 15 sobre N? Eu respondo, é o número de saquinhos que eu estou usando para guardar os espaçadores. O que é 20 sobre N? É o número de saquinhos que eu estou usando para guardar as porcas. 30 sobre N é o número de saquinhos que eu estou usando para guardar os parafusos. Ele quer que essa quantidade de saquinhos seja mínima. Ele foi bem claro isso. Foram necessários para distribuir todas as peças, no mínimo. Então, ele quer que essa quantidade de saquinhos seja mínima. Então, se isso aqui está me dando um número de saquinhos, eu quero que seja mínimo, esse N tem que ser máximo. Se eu quero que o número de saquinhos seja mínimo, o N tem que ser máximo, o N tem que ser máximo. Como o N, eu estou vendo que é um divisor de 15, é um divisor de 20 e é um divisor de 30, então, N, ele é um divisor comum a 15, 20 e 30. E para a quantidade de saquinhos ser mínima, o N tem que ser máximo. Então, o N não é um divisor comum qualquer. O N é o maior divisor comum a 15, 20 e 30. Então, se alguém me perguntar quem é N, eu vou responder para a pessoa que é o MDC entre 15, 20 e 30.
Professor, como calcular o MDC? Vamos mostrar uma maneira diferente da utilizada nas questões 1 e 2. Então, eu quero calcular o MDC de 15, de 20 e de 30. Então, como é que eu devo proceder? Vou proceder de uma forma diferente da utilizada nas questões 1 e 2. Vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para vocês, qual o menor número primo que divide simultaneamente esses três números? Se eu perguntasse para vocês qual o menor primo que existe, vocês vão me responder 2. A pergunta é, esse número primo, 2, divide 15, 20 e 30? E você responde, não. Então, vou para o próximo primo após o 2. Qual é o próximo primo após o 2? O 3. Pergunto, o 3 divide simultaneamente o 15, o 20 e o 30? Não, professor, ele não divide 20, então não vou pegar o 3. Qual o próximo primo depois de 3? 5. A questão é, o 5 divide simultaneamente o 15, o 20 e o 30? O aluno, sim. Então, eu posso pegar o 5. Então, vamos colocar aqui 5. 15 por 5 dá 3. 20 por 5 dá 4. 30 por 5 dá 6. Se eu perguntasse para vocês qual era o próximo primo após o 5, ia ser 7. Só que 7 já supera os números que estão aqui. Isso quer dizer que a partir daqui não vai existir nenhum primo que divida simultaneamente esses três números. Conclusão, o MDC procurado é 5. Ah, professor, então o número de peças que eu coloquei para o saquinho, que era o MDC de 15, 20 e 30, eu encontrei, é 5. Isso significa dizer que se eu pegar 15 e dividir por 5, eu vou achar exatamente aqui, professor, 15 dividido por 5, eu vou achar 3. O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que se eu colocar 5 espaçadores em cada saco, eu vou precisar de 3 sacos só para os espaçadores. Aqui eu vou pegar 20 e dividir por 5. Lembrando, por que todos por 5? Porque todos os sacos eu vou colocar a mesma quantidade de peças que eu chamei de N. E N é o MDC de 15, 20 e 30, que deu 5. 20 dividido por 5 dá 4. O que isso significa dizer? Que eu vou precisar de 4 saquinhos, onde em cada saquinho eu vou colocar 5 pocas. Se eu pegar 30 e dividir por N, que é 5, 30 dividido por 5 dá 6. Qual o significado disso? Que eu precisei de 6 saquinhos para guardar os parafusos, onde em cada saquinho eu também coloquei 5 parafusos. Então, admitindo que a quantidade de peças por saquinho é a mesma, o número mínimo de peças, e quando é que esse número é mínimo? Quando o N é máximo, vai ser 3 mais 4, 7, 7 mais 6, 13 peças. Então, no mínimo, são necessários 13 peças para fazer o que ele tem interesse. Professor, qual é a alternativa? Vamos analisar lá. Ele diz, foram necessários para distribuir todas as peças, no mínimo, 13 saquinhos. Resposta letra B. Você já sabe. Não perca a resolução da questão de número 4.